Então vamos lá. Primeiro, vamos debater a seguinte questão. Deixa eu só permitir que todo mundo fale. Saudações. Neste nosso primeiro vídeo, da série de pequenos vídeos sobre tecnologia russa, em especial tecnologia de satélite. Nós vamos fazer uma série de pequenos vídeos sobre tecnologia de satélite. O primeiro vai ser sobre os Estados Unidos, aparentemente, terem declarado uma guerra de sanções ao GLONASS, que não foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Mas por que o Pentágono está tão nervosinho contra o sistema russo de navegação? No vídeo que a gente fez sobre os sistemas de navegação por satélite, a gente explicou que não tem como, quer dizer, na teoria tem, mas na prática não tem como simplesmente desconectar a Rússia do GPS. Certo? Não tem como fazer isso, porque os custos seriam extraordinários. Ok. Diante disso, o que deu na telha disso? Vamos começar com um pequeno histórico. 30 anos atrás, em 1993, o próprio sistema de navegação por satélite da Rússia, o GLONASS, começou a funcionar de pleno direito. Então, ele está fazendo 30 anos. Russo, naquela época, é claro, ele era apenas nominalmente, porque todo o trabalho começou em meados dos anos 1970 do século XX, pela antiga União Soviética. Tanto a constelação de satélites Hurricane quanto o veículo de lançamento Proton-K eram necessários para lançar espaçonaves em uma determinada órbita e foram projetados e levados à perfeição pelos esforços conjuntos de várias empresas espaciais soviéticas nas décadas de 1980 e 1990. Certo? Na década de 1970, na verdade, também. A base foi feita da mesma forma nos anos 1990, quando tudo já estava desmoronando e quebrando. Por causa da nova política e novos aliados, foi possível conformar uma constelação completa de 24 satélites. E o GLONASS, pela primeira vez, deu início ao seu trabalho. Isso aconteceu quase que simultaneamente com a constelação de satélites americanos Navistar, hoje mais conhecida pelos usuários como GPS. Mesmo tendo desaparecido como único Estado, a União Soviética do esquecimento continuou a competir no espaço com os Estados Unidos. Certo? Bom, mas isso não poderia durar muito. As empresas russas, privadas da cooperação aliada e financiamento normal, não puderam apoiar fisicamente um agrupamento desse nível. E os usuários do sistema de satélites puramente militar, devido à redução global do exército e à falta de novos desenvolvimentos, tornaram-se cada vez menos. Várias comissões de desarmamento dos parceiros do exterior também influenciaram seu desenvolvimento. Eles, como agora compreendemos com perfeição, os entendem, tentaram, por meio de seus agentes de influência, os atlanticistas, destruir quaisquer ramos da indústria doméstica que fossem competitivos ou representassem uma ameaça para os Estados Unidos. Gente, a mesmíssima coisa foi feita no Brasil. O Marreco de Maringá e a Lava Jato tiveram esse papel. A engenharia brasileira é extremamente competitiva, foi destruída. A produção de navios brasileiros extremamente competitiva, foi destruída. A produção de plataformas de petróleo foi destruída. A própria indústria de petróleo, destruída. O que os Estados Unidos fazem... Estados Unidos, é importante que vocês entendam que eles não têm aliados, eles têm interesse. E se encontram aliados traidores dentro do país, chame-se ele Fernando Henrique, chame-se eles Michel, chame-se eles Jair, eles vão usar esses traidores para destruir a indústria do país. Qualquer país que possa representar uma competição aos Estados Unidos é destruído. É assim que eles fazem. Esse é o modo operante dos Estados Unidos da América. Né? Destruir aquilo que eles não conseguem competir. Ou que represente qualquer ameaça, mesmo teórica, para os Estados Unidos. Evidentemente, isso se aplicou ao GLONASS. Por exemplo, o programa da comissão num lugar, conhecido por suas atividades de sabotagem, nos Estados Unidos, os satélites, da série 11F-654M foram indicados em preto e branco como alvos prioritários. Certo? Houve uma onda de publicações na mídia russa liberal
onde a ideia de ter o próprio sistema de satélite foi ativamente ridicularizada. Isso aqui também foi feito no Brasil. O pré-sal não existe, a tecnologia brasileira é uma bosta, é melhor comprar navio de Singapura. A imprensa desempenha um papel importante na destruição da indústria e da soberania nacional, porque a imprensa, seja russa ou seja brasileira, é exatamente vendida. Ela trabalha para os Estados Unidos. Na verdade, existe uma semelhança, digamos assim, étnico-religiosa entre os proprietários da imprensa, tanto na Rússia daqueles tempos, quanto no Brasil de hoje. Não vamos entrar nesse método, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, além deles falarem mal quanto possível do GLONASS russo, o GPS americano foi exaltado de todas as maneiras possíveis. Felizmente, em 2001, evidentemente, em conexão com a saída dos Estados Unidos do Tratado do ABM, que mudou profundamente a arquitetura de segurança mundial, foi decidido restaurar o trabalho do GLONASS na íntegra, no nível do programa federal e no futuro, para servir a sistemas tanto militares quanto russos, de modo que eles usassem apenas o GLONASS. É de especial importância a decisão tomada em 2014 por Vladimir Vladimirovich, quando várias restrições foram impostas ao GPS para usuários russos, mas era tarde demais. Em 2011, o GLONASS tinha retomado a cobertura total do planeta, e em dezembro de 2015 foi anunciado o início do trabalho completo. Perfeito? Bom, enfim, durante quase todo esse tempo, os americanos colocaram raios na roda do GLONASS. Basta lembrar a história de como o Departamento de Estado dos Estados Unidos, no início dos 10, proibiu os russos de construir 4 estações de medição em seu próprio território, embora na Rússia houvesse pelo menos 12 estações semelhantes para a operação do NorthStar. Sem o GLONASS, as armas russas de alta precisão só seriam capazes de operar com metade de sua capacidade. Além disso, o sistema doméstico é usado por todos os países nos quais os Estados Unidos restringiram o uso do GPS. Então, os países que os Estados Unidos sancionaram. A única opção que eles tinham era o GLONASS. Agora tem o Beidou também, chinês. Em 2021, as agências de inteligência do Pentágono declararam o GLONASS, justamente com o sistema de satélite chinês Beidou, é o que nós estamos falando aqui, uma das principais ameaças à superioridade militar estadunidense. Em novembro do ano passado, foi lançado o último de uma série de satélites GLONASS-K, o Cosmos 2564. Inclusive, no nosso primeiro vídeo sobre satélite, a gente comentou sobre isso. E agora, esses novos satélites, com características muito melhoradas, o peso caiu de mais de 1.300 quilos para pouco mais de 900, a tecnologia melhorou muito. Nós falamos que isso provavelmente se deve a novas formas do satélite conseguir energia, muito provavelmente relacionadas a mini-reatores nucleares de fusão a pouso. Os russos não comentam sobre isso, evidentemente. Mas uma redução de 400 quilos no peso, por mais que tenha havido melhorias em tecnologias outras, só pode ter acontecido em função de mudança ou no material da construção, que se tornou mais leve, ou, sobretudo, nas fontes de alimentação de energia. Eu acredito que os grandes satélites russos usam o painel de energia solar basicamente de enfeite. Eles têm outros meios de conseguir energia. Mas isso não importa agora. O importante é que nos próximos 3 anos, 6 novos satélites da modificação GLONASS-V vão ser lançados em órbita. O Departamento de Estado dos Estados Unidos avisou aos fabricantes de microprocessadores que qualquer trabalho inflamador do GLONASS está sujeito a sanções secundárias. Mas nós já explicamos num vídeo, 5 meses atrás, que a Rússia não precisa de microprocessadores importados. Ela mesma fabrica. E no limite ela podia comprar da China, por baixo dos panos. Isso é bobagem. Exatamente no mesmo tom de ultimato, foi proposta a retirada de GLONASS dos aparelhos para fabricantes de smartphone e outros equipamentos digitais. Aliados direto, como a Coreia do Sul, já começaram a... Aliás, os russos estão sendo educados. Não é aliado, é lacaio. Já começaram a cumprir alguns desses requisitos. Muito bem. E aqui devemos entender que os americanos farão todo tipo de pressão e chantagem direta para atingir esses objetivos. Evidentemente, não vão ter resultado, Porque foi-se o tempo que eles conseguiram impor a própria vontade. E assim, os fabricantes russos já estão prometendo os componentes domésticos que serão utilizados em futuras espaçonaves do sistema. E
essas sanções não vão afetar os russos, nem militarmente, nem os consumidores civis. Certo? Resta esperar que tudo seja exatamente como eles dizem, porque outra guerra contra a clonácia foi declarada. E como todas as guerras que os Estados Unidos têm declarado contra a Federação Russa, sobretudo no campo da tecnologia, eles evidentemente vão perder essa. Ok? Então, até daqui a pouquinho ao nosso próximo vídeo, antes que o nosso computador seja confiscado para melhoras. Até mais, gente. Daqui a pouco.